começa o capítulo 3, né? Sala 11, que lida agora com o método formal de solução de problemas em eletrostática, resolvendo uma equação diferencial. Foi o que a gente viu até o capítulo 2. Né? A gente pode determinar o campo da distribuição de carga diretamente integrando, né, somando os campos diretamente, né? Aquela expressão integral que a gente determinou no começo, no vácuo, né? O campo elétrico é uma integral volume sobre a densidade de carga. Cada elemento de volume está no ponto X', e embaixo aparece, se for no vácuo, né? Aparece módulo ao cubo, né? E aqui aparece o X menos X'. Então, essa é uma forma de determinar a grandeza de interesse que é o campo elétrico e a distribuição de cargas. Né? Uma outra forma é, calcula primeiro o potencial eletrostático da distribuição de carga. Né? Integral agora, aqui são 3 integrais, né? Aqui é uma integral só, uma integral escalar, que é mais simples conceitualmente, né, de se calcular. Vamos admitir no vácuo. Né? É claro que a gente vai ter meio materiais agora, mas só para a gente produzir a discussão. Então, essa é uma outra forma de calcular, certo? O câmbio de distribuição de carga, você integra diretamente. O campo elétrico obedece às equações de Maxwell para a eletrostática, certo? E essas são equações diferenciais. A terceira forma de resolver problemas de eletrostática, sem ser utilizando... Então, só complementando. Você determina isso aqui, daqui você faz o quê? É igual a menos gradiente de φ. Então, aí você determinou a grandeza final. Você fez duas etapas. Primeiro, a intermediária, que chama-se a função potencial. Depois, campo elétrico no espaço. Daí você calcula a força em partículas carregadas, faz o que você quiser. Calcula energia, né? E assim por diante. A terceira forma de resolver problemas em eletrostática é essa aqui, que é o tema do capítulo 3. É pela solução de uma equação diferencial envolvendo uma grandeza só, que é a função potencial. Né? Então, é outro método de solução. A gente vai agora resolver equações diferenciais. Equações diferenciais requerem solução baseada em condições de contorno. As grandezas físicas têm comportamento, né, nas interfaces entre meios distintos, que a gente vai determinar a partir das equações que governam as equações para a eletrostática. Então, esse é o tema do capítulo 3. Né? Então, por isso que a gente chama problemas de valor de fronteira em eletrostática. A gente vai sumarizar a eletrostática, né, nessa aula de hoje, na equação de Poisson. Vai ver, revisar, já falou isso no capítulo 2, vamos agora dar uma revisada, né, como a gente chega nela. E o caso particular, essa é uma equação não homogênea, no contexto em que o segundo membro é a densidade de carga, é algo não nulo, então é não homogêneo nesse contexto. Se você tiver densidade volumétrica de carga nula, isso reduz a equação de Laplace. E nesse capítulo ele vai mostrar a técnica de solução dessa equação para algumas situações. Essa aqui é a equação homogênea. Né? Vai ver toda essa terminologia que quer dizer. Homogênea quer dizer o quê? Não existe fonte aparecendo no segundo membro. Não existe uma função que aparece na equação diferencial. Sabe? Então, é isso que ele vai fazer. A gente vai mostrar sob que condições essas equações diferenciais, na realidade essa aqui é um subconjunto, tem solução única. Tá? Ele vai falar também sobre condições de contorno, né, para os problemas envolvidos. Condições de contorno é algo que não deveria ter falado no capítulo 2, mas vai, motivado por esse problema aqui, problema de fronteira, vai falar em condições de contorno. Eu acho que é isso que a gente vai conseguir dar hoje. Talvez a gente consiga fazer um pouco mais do que isso,
se for, a gente vai também falar sobre os problemas típicos, né? Acho que ele vai falar sobre isso. Governados pela equação de Laplace especificamente, que é a homogênea, né? Vai ver que muitos problemas caem na equação de Laplace. E aí ele introduziria o conceito de capacitância como um problema de valor de fronteira, determinar uma propriedade de um dispositivo utilizado na teoria de circuitos, né, utilizado em circuitos elétricos, que é o capacitor, que pode determinar suas características resolvendo um PVF, né, problema de valor de fronteira. Certo? Muito bem, então vamos lá. O que nós temos? O que é eletrostática? Do nosso ponto de vista de equações, nós temos equações integrais que não são muito boas porque a incógnita está dentro da integral, né? Equações integrais de Maxwell. Mas temos as equações diferenciais, que são as duas equações divergentes do vetor D igual a densidade de cargas livres, né? E rotacional de E igual a zero. Né? Dessa equação e das propriedades dos campos vetoriais, nós sabemos que esse campo, tendo rotacional zero, é obtido do gradiente da função escalar. Ele surgiu naturalmente essa função com sinal negativo. Né? Isso aqui pode ser mais ou menos. Naturalmente surgiu menos. Né? O potencial que aparece tem uma interpretação de conexão direta com energia potencial, então tem um menos aqui na frente. Podia fazer uma nova função com mais, seria outra função, que seria menos a energia de uma carga, certo? A gente naturalmente tem um menos aqui na frente. Bom, então essa propriedade implica nisso, nessa tipo de fórmula do campo elétrico, e daí você joga. Bom, e para você passar daqui para cá, tem a relação constitutiva. Então vamos admitir, né, nosso trabalho vai ser em meios lineares, homogêneos, isotrópicos. Ou seja, quando você tem um meio LHI, né, sua característica é linear, né, linha reta, tá? E a relação entre D e E não depende também isotrópica, não depende da direção do campo aplicado, e isso não depende das coordenadas, das propriedades físicas, ou seja, D igual a epsilon permissividade elétrica do meio. Então, ele está dentro de um meio cuja permissividade é sempre epsilon. Certo? A gente vai ver que a gente pode fazer isso numa região que tenha vários pedaços de materiais diferentes, e vai poder trabalhar isso em cada região, separadamente, com sua permissividade característica. Né? Então, nessas condições, jogando nessa equação para o divergente de D, você tem que divergente de epsilon é igual a carga livre, densidade, né? Epsilon sai porque o meio é homogêneo, certo? Senão não podia fazer isso. Você tem divergente de E igual a ρ sobre epsilon. Né? E como é dado pelo menos gradiente de φ, tá aqui, joga lá, você fica com a equação divergente do gradiente φ menos ρ sobre epsilon, menos veio da conexão. E isso aqui nós sabemos que é o laplaciano, é um operador de segunda ordem, né? É derivado de segundas. Isso aqui dá o laplaciano de φ igual a menos ρ sobre epsilon. Bom, então essa é a equação que governaria a eletrostática. Então a gente agora está trabalhando com a eletrostática, tentando resolver uma equação diferencial de segunda ordem, com derivadas parciais, nas três coordenadas. E você tem aí, essa equação chama-se a equação de Poisson. O objetivo nosso nesse capítulo é tentar resolver essa equação. Observe que essa equação, na terminologia de equações diferenciais,
o segundo membro é não nulo, certo? Depende da densidade de carga. Então, o que nós temos aqui, a situação típica. Você tem um meio de imersão aí, com uma permissividade epsilon, homogêneo, certo? Eu não estou dizendo depois desse meio que tem, ele está dentro desse meio. Dentro desse meio você tem talvez uma distribuição de carga, aqui um pedaço, aqui outro, certo? A gente chama essa função que tem carga em vários lugares de a função ρ, a função de densidade de carga. Essa é o que a gente chama a fonte, né, do campo, certo? Então, dentro dessa região, homogêneo, o Laplaciano de φ é menos ρ sobre r. O que acontece depois, ele não está preocupado, só nessa região de permissividade epsilon. A gente vai ver como lida com essas situações. Tá? Mas o problema é esse, ou seja, e na eletrostática, ao invés de fazer integração, certo? Ou calcular o campo direto por integração, a gente agora vai fazer diferente, vai resolver uma equação diferencial. E dessa equação eu obtenho o campo elétrico dessa relação aqui. Resolvendo a equação diferencial, você tem a obtenção final da grandeza final do campo elétrico. Na terminologia de equações diferenciais, essa é uma equação não homogênea, porque existe um valor não nulo do segundo membro. Certo? Então, quando se resolve uma equação desse tipo, ela vai ter a solução. Vai ser a solução da equação homogênea, que é uma solução geral, que não depende de nada do que tem no lado direito, depende só da geometria da sua região. Tá? Vai ter uma solução que é a solução homogênea, mas algo que dependa especificamente dessa solução aqui. Mas uma solução particular. Né? Que depende da densidade de carga. Certo? Para ver que as soluções aparecem dessa forma. Sempre vão ocorrer soluções desse jeito. Toda vez vai ter uma parte que seria a solução geral da homogênea, mas uma parte particular. Né? Em muitas situações, na região de carga, na região de campo, aliás, desculpe, não tem densidade de carga volumétrica. Cargas podem estar, por exemplo, na superfície de condutores. Eu posso ter aqui, por exemplo, eu posso confinar, certo? A fronteira tem um pedaço de um condutor, talvez aqui outro, não sei se dá para ver bem aí. Aqui outro, superfície. Essa fronteira supõe que ela seja constituída de materiais condutores, certo? Eu estou botando diferentes coisas para indicar que são materiais distintos. Aqui tem um pedaço de um condutor, né? Vou fazer assim, meio exagerado. Né? Aqui tem outro. Fechando a região, certo? Você está confinando sua região com condutores. Aqui tem o branco, é outro tipo de condutor. Quase em contato. Né? Fazer vários condutores aí. Então eu estou fazendo uma fronteira aqui. Certo? Branco novo, né? Tem que ser um azul aqui. Azul aqui. Então, estou fechando a região com condutores, tá? Então, a fronteira é feita por esse caminho aqui, certo? Para dar uma... O que acontece aqui? Eu venho aqui, venho com o circuito externo, aplico uma voltagem aqui, V1, certo? Venho com outro aqui, aplico V2 aqui. Aterro esse aqui, por exemplo, 0 volts, certo? 0 volts. Aplico o V3 aqui, ou seja, eu submeto a fronteira a uma distribuição potencial com condutores, por exemplo, capacitor, duas placas. A primeira potencial, entre as placas você tem um campo elétrico, certo? Então eu estou fazendo algo parecido aqui. Eu venho aqui, boto aqui um V4. O que acontece?
são condutores. As cargas vão ficar nas superfícies dos condutores, certo? Aqui talvez positivo, certo? Aqui talvez negativo, né? Carga negativa aqui, dependendo, né, de quem se resolve a potencial. Mas as cargas são puxadas o mais próximo possível, né? E assim por diante. Né? Então, o que acontece? Nesse regime aqui, eu tenho um dielétrico sem carga, eu tirei a carga, deixa eu apagar isso aqui, tirei a carga de volume e simplesmente submeti a região ao quê? A potenciais, por exemplo, né? Em condutores. Esses potenciais implicam em cargas de superfície. Mas no volume não tem carga. Certo? Então, nesse caso, a equação que governa o problema é uma equação homogênea. Certo? Em toda a região volumétrica, lá para cima fica igual a zero, não tem carga volumétrica. Certo? A carga está na superfície. Como é que a gente lida com essa superfície? A gente vai ver. Tem que ver como o potencial tem que se amarrar. Ou seja, aqui seria simples. O potencial nessa superfície é V4, nessa é V1, nessa é 0. Certo? O potencial tem que se ajustar a esses valores. Essas são as condições de fronteira. Né? Certo? Então, a maioria dos problemas é desse tipo aqui. Ó. Você tem condutores de uma região sem carga. Alguns problemas você tem carga na região, na região de interesse. Né? Então, muitos problemas você vai ter que resolver uma equação homogênea. Né? Ou seja, a equação de Laplace. E para uma dada geometria, se eu resolvo a equação de Laplace, se eu quiser para essa mesma geometria colocar a distribuição de carga na região, eu sei que a solução vai ser, um pedaço dela vai ser a solução que eu já tinha antes. A nova componente da solução vai ser algo que depende dessa distribuição de carga que eu coloquei lá. Tá? Então a equação de Laplace serve também para resolver problemas mais complicados. Né? Então, por isso que é importante, o foco principal na realidade desse capítulo é a solução dessa equação. Porque muitos problemas são governados por ela. Né? Só fazer uma observação, muito desse capítulo, do jeito que está escrito aqui no texto do curso, né, vocês podem pular direto essa parte. Tem uma discussão matemática aí que não vai ser utilizada no curso. Certo? Então, vocês podem pular. Certo? Vou até escrever aqui para vocês se lembrarem depois. Né? Pode ignorar, né? Ignorar as sessões. Vocês podem ler só, mas não precisa se preocupar com a formulação. Quem tiver interesse, leia, né? Claro. Mas se quiser pular, certo? 3.2 pode... Isso, na realidade, vai sair do texto final desse curso, certo? Eu vou fazer uma discussão mais simples. Isso aqui está muito complicado. Bom, ignorar só a 3.2, e a 3.3 é o que ele vai falar agora. Ele vai falar só do resultado do teorema da unicidade, certo? Então é o que eu vou falar aqui. Não precisa se preocupar com a demonstração dele, só com a... Ele só vai se preocupar com os resultados do teorema. O teorema da unicidade, é isso que eu quero dizer para vocês, você não precisa se preocupar com a dedução, você pode até seguir, tá certo? Mas não precisa se preocupar, tá certo? Porque aqui fala em função de Green, né? Isso aqui não entra nesse curso, certo? É muito além, né? Então veja, o teorema da unicidade garante que a solução da equação de Poisson, tá? Falando dessa equação aqui, deixa eu só, antes de continuar, observar uma coisa. Não é essa a equação geral que governa a eletrostática. Se o meio for anisotrópico, não vai ser essa equação. Né? Se o meio for não homogêneo, não vai ser essa equação. Porque vai ter uma derivada de Epsilon no meio. Certo? Se o meio for anisotrópico, você vai ter uma permissividade que é um tensor. É muito mais complexo do que isso.
Então, essa equação governada eletrostática no regime, o quê? LHI. Certo? Então, isso tem que ficar bem claro aí. Se se deparar com um problema em que você tem um meio anisotrópico ou meio não homogêneo, não é essa equação que vai governar. Talvez, mediante casos bem específicos e particulares, você tenha algo parecido com essa equação. Tá? Mas vai ser uma equação mais complicada. Né? Então, a gente está focalizando em meios de LHI nesse curso. Então, o teorema da unicidade garante que essa solução é única mediante em 3 situações. Então, vamos definir aqui o que é um problema de valor de fronteira. Né? Um problema de valor de fronteira, você tem uma região de interesse, que é a região a região de existência dos campos, onde estão sendo... Não é de existência, né? Está errado. A região de interesse é a região de campo, vou colocar dessa forma. Onde você quer calcular o campo elétrico ou a função potencial. Essa região de interesse tem o quê? Uma fronteira que fecha a região. Você sempre tem uma superfície que vai fechar a sua região de interesse. Pode ser uma superfície do infinito, então você tem uma região totalmente livre, né? Mas é uma superfície que fecha a região. Né? E na região de interesse, a permissividade sempre vai ser a mesma, né? Epsilon. Para o estabelecimento do teorema. Então, o teorema da unicidade diz que a equação de Poisson. Então, deixa eu fazer um desenho aqui com a conexão dessas coisas. Bom, essa região de interesse, ela vai ser caracterizada por um volume, né? E a fronteira por uma superfície fechada assim. Né? Então, aqui está o nosso problema genérico. Você quer determinar o potencial dentro da região confinada por sigma, nessa região cujo volume é V. Tá? Dentro dessa região vai ter distribuição de carga. Vou botar só uma mesmo aqui. E a região é homogênea, o meio é linear, homogêneo isotrópico, a permissividade é F. Então, o teorema da unicidade diz que a solução para a equação, porque o problema aqui é governar a equação de Poisson, se fosse Laplace, se encaixa nessa situação, então a função φ. Então, o teorema da unicidade diz que φ é único em 3 situações. Certo? Primeiro caso, se o potencial for completamente especificado da fronteira. Então, isso aqui é conhecido. Certo? Eu conheço o φ de sigma. Esse é o chamado problema de valor de fronteira de Dirichlet. Problema conhecido, né, em física. Quando a função incógnita é dada na fronteira, você resolve a equação diferencial que governa a grandeza. Se a função é dada, esse é um problema, um PVS de Dirichlet. As condições de contorno são condições de Dirichlet, ou seja, a grandeza é dada totalmente na fronteira. Certo? Isso pode ocorrer também em outras situações, a equação da onda, a equação de Poisson. Equação da onda. Quem é dado, a grandeza governada pela equação é dada na fronteira, então é um problema de Dirichlet. Né? Função é dada. A segunda condição em que o potencial é único é quando a derivada normal do potencial é especificada. Certo? Geralmente a gente torna normal saindo da região, ou seja, para o exterior da região. Aí a gente vai poder inverter e colocar para dentro. Então, isso aqui é especificado. Né? Então, esse é chamado problema de valor de fronteira de Neumann.
A terceira situação em que se tem uma solução única é o problema em que ambos são especificados vou colocar aqui sigma e sigma 2, vamos definir o que quer dizer. Eu sei isso e isso, mas quem são essas superfícies? Ora, observe o seguinte, não pode ser na mesma superfície, porque esse é um problema diferente desse. Eu não posso ter isso e isso simultaneamente, porque as soluções são distintas, são problemas diferentes. Essa solução única não é igual a essa solução única, são soluções diferentes. Então, eu não posso especificar simultaneamente, independentemente, as duas coisas, derivada e potencial. Mas eu posso fazer isso sob que condições? Desde que você tenha pontos complementares da fronteira. Ou seja, sigma 1 com sigma 2, a união é igual a sigma, certo? E a interseção é conjugativa. Né? Certo? Então, em pontos complementares. Eu não tenho nenhuma violação da situação. Esse é o chamado problema de valor de fronteira misto. Misto, né? Nem de extremo, não é misto. Tá? Então, vamos ilustrar com os diagramas aqui. Nós temos aqui, não vou nem desenhar, que eu tenho aqui atrás, no meu... deixa eu ver, peço isso aqui. Como é que está o capítulo? Está aqui, certo? Deixa eu ir lá direto. Acho que está aqui, né? Aqui. Deixa eu mostrar os desenhos e os diagramas, né? Dá para ver claramente aí, né? O problema de Dirichlet, que está a densidade de carga, né? Densidade de carga, os elementos que aparecem, né? A fronteira, ou seja, o potencial é dado totalmente na fronteira, então a solução é única aqui dentro. Só tem uma solução potencial. Segunda condição é o de Neumann. Ln é a coordenada normal da interface. Né? Está vendo? Você tem a derivada normal, ou seja, dφ Ln dφ dLn, derivada normal, em relação a essa coordenada. Né? Então, trinômio misto é aquela situação que a gente falou em porções complementares. Né? Nessa porção você fornece potencial, aqui fornece a derivada, né, potencial, aqui o potencial, mas eu não estou na mesma porção, simultaneamente fornecendo as duas informações. Então esse problema tem solução única. Só queria comentar aqui rapidamente que esse problema aqui, uma vez que eu conheço a derivada, a fronteira, só um comentário rápido, problema misto. Misto não, desculpa. Não, né? O que quer dizer a solução única? Né? No de Neumann, eu estou fornecendo a derivada na fronteira, certo? Aqui é a coordenada normal, eu estou fornecendo dφ dLn na superfície sigma, né? Quer dizer, suponha que eu determine a solução φ0 para esse problema, que é governado pela equação de Poisson, certo? Ele satisfaz essa condição de contorno, ou seja, dφ0, chamar isso aqui de uma função f, tá certo? Que é uma função que varia aí, né? Ele não sabe como, varia aí na superfície, né? São f das coordenadas. Vou chamar simbolicamente f de sigma, para dizer que é f das coordenadas em sigma. Então, se a função é a solução da equação de Poisson e satisfaz essa condição aqui, quer dizer que a derivada normal dessa função é f de sigma. Se eu colocar uma segunda função, φ1 igual a φ0 mais uma constante, tá? Essa nova função satisfaz que condição?
dφ1 dln igual a dφ0 dln, derivada constante é zero, que é igual a f de sigma também. Né? Ambas as soluções satisfazem a mesma condição de contorno. Então, vocês vão perguntar, a solução é única? Tem mais de uma solução? Tem um número infinito de possibilidades que diferem por constantes? Tá? Então, qual é a contradição aqui? Ele está dizendo que a solução é única. Né? Então, a gente tem que entender a questão da unicidade no contexto da grandeza final. Certo? Quem é a grandeza final? Campo elétrico. Campo elétrico, a derivada vai embora. Então, quer dizer que unicidade, quer dizer que a função que representa a grandeza final elétrica, ela tem que ter a variação única no espaço. Ou seja, se eu fosse fazer um gráfico dessas funções, que são todas soluções, diferem por constantes, o que eu teria? Isso aqui é simbólico também, né? Coordenada dentro da região, função, né? As funções que satisfazem a mesma equação. Seriam assim, ó. Todas com a mesma variação espacial. A derivada de todas elas é a mesma no espaço. Certo? Quem é a derivada dela? O campo elétrico, que é único. Então, o que essas funções são únicas? Em que contexto? Que a variação espacial é única. Essa constante aqui, que é aquela questão da referência potencial, não tem importância, certo? Porque ela desaparece na grandeza final, que é o que tem interesse. O campo elétrico, certo? Vai ser único. Então, a unicidade quer dizer a variação da função é única. Então, no problema de Dirichlet, a função é única em variação e em valor absoluto, porque eu não teria uma segunda função, né? No Dirichlet, a condição de contorno é que a função tem um valor fixo, certo? Não pode ter uma segunda que difere uma constante, tem que ser só aquela. Eu fixei o potencial, só tem uma solução, não tem soluções distintas que diferem por constantes. No de Neumann tem, certo? E no misto volta ao caso anterior, não tem também, é uma função só. Porque no misto eu amarro em algum lugar o valor absoluto. Então não tem como ter funções diferentes. Certo? Está claro, pessoal? Então, só para entender, a unicidade é nesse contexto. A variação é única. Né? Então, Neumann, você tem essa situação. Dirichlet, você só tem, vou botar Dirichlet em outra cor, né? Em azul. Tem uma outra função aqui, talvez assim, certo? Dirichlet ou misto, uma função só, absoluta, tá? Que seria a solução do problema. Dirichlet ou misto, né? Certo? Muito bem. Vou falar agora sobre as situações típicas que a gente pode encontrar, né? Em resolvendo um problema de valor de fronteira. Tá? Então a gente precisa falar agora, como tem fronteiras envolvidas, a gente vai ter mais de um material, às vezes, precisa falar sobre condições de contorno. Certo? Então, que situações típicas ocorrem, né, num problema de valor de fronteira? Bom, ocorrem, posso economizar desenho aqui, que eu tenho aqui. Essas aí, tá? Você tem aí por exemplo, um exemplo simples, né? Essa é a fronteira da região, certo? Aqui você tem um meio homogêneo, LHI1, permissibilidade da opção 1, e um meio LHI2. Então, tudo que a gente falou só vale em cada meio desse, isoladamente. Né? No meio você tem uma solução φ1, no outro meio tem outra solução φ2. E alguma informação é dada na fronteira sigma como um todo, que quer dizer o quê? Que eu conheço φ2 de alguma forma ou sua derivada aqui, e φ1 de alguma forma ou sua derivada aqui, certo? Mas a questão eu não conheço aqui.
Então tem que ter uma conexão entre essas funções aqui, nesse ponto, tá? Um outro problema é uma região dentro da outra, né? Ou várias, né? Então, eu estou colocando, eu posso fazer várias regiões. Mas, mais uma vez, aqui você tem uma solução governada pela equação de Laplace ou Poisson, dependendo se tem carro ou não. E aqui, uma segunda solução. Então, por exemplo, eu conheço φ2 nessa de fora, ou sua derivada, ou um problema misto, uma combinação das duas coisas. E φ1 eu não sei quem é, aqui, certo? Nessa interface, mas tem que ter conexão entre as duas coisas. A superfície de contato aqui é a própria superfície de fronteira da região 1, né? E aqui a superfície de contato, ela contém as duas regiões, né? Não engloba totalmente uma das regiões. Então, precisa saber como, certo? Fazer a transição da função daqui para cá. Então, repetindo, para mim resolver o problema aqui, eu precisaria saber a informação nessa superfície, que eu não sei, porque ela está dentro do problema, certo? Ela não é externa, ela não foi especificada. Eu só sei informação aqui, falta isso aqui, certo? Para resolver essa, eu preciso também dessa informação. Eu vou ter soluções gerais. Eu preciso conectar essas duas coisas aqui. Mesma coisa aqui, eu só saberia resolver aqui se eu soubesse totalmente o potencial aqui, ou sua derivada normal ou combinação. Mas só vou saber depois de resolver. Então, uma forma de fazer isso é conectar essas funções e alguma propriedade dessas funções nessa fronteira. Então, eu preciso de condições de contorno, que é o final do capítulo 2 que a gente vai falar agora. Certo? Então, voltando, quais são as equações originais que a gente está trabalhando aqui? Equações de Maxwell. Vai derivar das equações gerais de contorno e vai aplicar para o caso particular de problemas envolvendo meios alegaídos. Equações integrais que vão ser úteis nessa dedução é uma possibilidade, né? Circulação de E igual a zero e fluxo elétrico para fora de uma superfície fechada é a carga envolvida, né? Vamos aplicar as condições de contorno, né, numa interface entre meios de materiais distintos. Então, observe, eu não estou fazendo aqui, nesse momento, nenhuma hipótese do tipo de meio envolvido. Qualquer que seja os materiais agora, tá? Não tem nenhuma hipótese preliminar. Depois a gente vai particularizar para o caso LHI. Bom, primeiro caso, a gente vai fazer essa aplicação dessa equação integralzinha aqui. No caso de uma interface entre dois meios 1 e 2. Vamos definir a normal a interface sempre como sendo o vetor unitário que vai de 1 para 2. De agora em diante, quando eu colocar esse n aqui, tiver duas interfaces, esse n aponta sempre de 1 para 2. Qualquer que seja a sua escolha de 1 e 2. Se um for aqui, 2 for aqui, então ele está para cá. Então é de 1 para 2. Do menor para o maior, sempre. Tá? Isso é importante saber, porque se escolher errado, o sinal de alguma coisa vai mudar em algum lugar. Tá? Então você vai errar por um sinal, né? A resposta incorreta, né, cara? Então o que a gente vai fazer? Vai pegar um caminho fechado, né? Bem pequeno, de forma que isso aqui seja fácil de calcular. Ou seja, vamos pegar um caminhozinho aqui. Eu estou admitindo que existe campo nessa região, certo? Só que são meios distintos. Então, o campo do lado de cá vale E1, do lado de lá vale E2. Por quê? Porque aqui é governado por uma equação diferencial. Pode ser equação de Poisson, ou uma equação mais complicada, dependendo do meio. E aqui é governado por outra equação diferencial, né, a função potencial que governa aí. Né?
certo? A gente parcialmente trabalha as equações, né, em cada região, sub-região. Tá? Então aqui é 1 e é 2. Então a pergunta é como é que eles se conectam na interface. Então eu vou pegar um caminho fechado, cujo a largurazinha aqui desse trecho seja muito pequena, H, e esse comprimento também seja diferencial. Certo? Vou chamar isso aqui de delta L. Vou fazer a integral, vai ser circulação. Esse é o meu caminho fechado. Posso aplicar isso em qualquer lugar, especificamente no caminho em que H e delta são muito pequenos em relação à escala de variação do campo. Tá? Então, se eu for calcular no limite em que H tende a zero, eu vou ter uma conexão entre o campo do lado de lá e o campo do lado de cá. Certo? Então, eu vou fazer isso aqui no limite em que H tende a zero. Então, eu vou fazer isso. Limite da H tende a zero. Isso aqui. Dá o quê, né? É zero, né? Mas delta L é da ordem de H, certo? Não da ordem de H. Vamos fazer assim. É muito menor do que um parâmetro, certo? Chamar o parâmetro A, em que A é a escala de variação do campo, certo? Só para dar uma ideia, né? Isso aqui é um diferencial, tá? Praticamente. Então, isso aqui vai dar, vamos dizer que a tangente a essa interface, nesse ponto, seja T. Então, vai dar a projeção de E na direção de T, delta L, que é o campo do lado de cá. Essa integral aqui já, certo? Mais precisamente, né? O que vai dar? Limite de quando H tende a zero de E1 escalar T delta L, porque a integração é simplesmente multiplicar, né? Diferencial. Contribuição lá em cima vai ser quem? Mais E2 escalar menos T, né? Porque a integral final vai ser vezes o vetor que vai daqui para cá, né? Escalar menos T delta L. Esse é uma componente da integração. Mais algo que é proporcional a quem? A H, calculado aqui, que é uma combinação de duas coisas, mais algo proporcional a H. Ou seja, a contribuição nesses dois segmentos é algo que é proporcional a H. Tá? Que é vezes o comprimento. Tá? Então, no limite de quando H tende a zero, você vai dar o quê? Né? Esse termo vai embora. Esse termo não depende de H. Tá? E o delta L cancela. Certo? Então, o que a gente conclui? É um escalar T igual a E2 escalar T. Primeira propriedade, né, que a gente obtém. Certo? Essa condição vai ser válida na dinâmica também. Para campos dinâmicos vai ser sempre verdade que o campo potencial é elétrico, que é o que a gente está concluindo aqui, que numa interface de meios distintos, quaisquer que sejam a natureza desses meios, o campo potencial é contínuo. Então a função campo, você vem de um meio, chega na interface, passa por outro meio, ela se emenda com a outra função de forma contínua. A componente, desculpa, a função campo tangencial. Campo tangencial. Tá? Então quer dizer o seguinte, se eu fizesse um gráfico do campo tangencial, que é simbólico também, digamos que Ln é a coordenada normal, e você se depara, chega na interface, meio 1, meio 2, quer dizer que a função campo tangencial, se eu fizesse um gráfico, supõe que seja um plano, né? Então o plano está na direção x, então é x, certo? O plano é ortogonal a z, então é x e é y, né? Ambos isoladamente são contínuos. Então quer dizer que essa função aqui seria algo assim, certo? Se emenda
com a próxima função no meio 2 de forma contínua. Pode ter um bico aqui, uma derivada descontínua, mas a função é contínua. Não está falando nada da derivada, só da função. Então, essa é uma regra universal para o campo elétrico, geral, no caso dinâmico também. Certo? O campo é tangencial e contínuo. Então, a primeira coisa no contorno. O que quer dizer isso? Uma forma de escrever essa relação é reconhecer o seguinte, que se isso é verdade, aqui está normal, né? Suponha que o vetor no meio 1, em azul aqui, o vetor no meio 1, ele aponta, nesse ponto, ele aponta no sentido inclinado aqui, certo? Ou seja, eu vou prolongar ele para o meio 2, mas não quer dizer que ele existe no meio 2, é só o efeito dele, tá? Fazendo isso. Tá? No meio 2, o campo, digamos que ele aponta num outro sentido qualquer, no meio 2. Isso aqui é o E1, né? O campo é 1. Daí aparece o campo é 2. No meio 2, eu vou prolongar ele para o lado de cá só para mostrar. Mas o que eles têm? O que esse campo tem que estar amarrado em forma? Que a projeção na tangente, na direção tangencial, tem que ser a mesma. Então, eu tenho que desenhar de tal forma que a extremidade de 2 termine nessa reta paralela a N. Né? Então, E2 seria desse jeito. Por exemplo, isso é uma possibilidade. E2 pode estar em qualquer lugar, dependendo de cada problema, mas sempre a ponta dele tem que terminar nessa linha paralela à normal. Quer dizer o quê? Né? Que ambos têm a mesma componente tangencial. Ou seja, a diferença dos dois é o quê? A diferença desses dois vetores, por exemplo, é 2 menos E1, que é esse vetor aqui, é paralelo a N. Certo? Então, essa condição de contorno de componentes tangenciais iguais é a mesma coisa aqui. N vetorial, vetor diferença, igual a zero. Certo? 3 equações aqui. Essa é a condição de contorno que diz que E tangencial 1 igual a E tangencial 2. É essa relação aqui. Ok? O campo tem que se orientar tal que ele tenha a mesma componente tangencial. Certo? Então, a condição de contorno vale a qualquer que seja a situação, mesmo na dinâmica, isso vai ser válido. Bom, a segunda condição de contorno surge da lei de Gauss, né? Fluxo elétrico igual a carga livre envolvida. Ok? Bom, o que a gente faz? Vamos fazer algo parecido. Vai pegar aqui meios 1 e 2. Só um detalhe. Essa equação aqui vai ser válida na dinâmica também, tá? Só para vocês saberem direito. Essa equação continua válida no caso dinâmico, para campos variantes no tempo. Então, essa condição de contorno que ele vai derivar também vai ser válida para campos dinâmicos. Tá? Então, você tem aqui N vai de 1 para 2. Ele vai pegar uma superfície gaussiana, pega um cilindrozinho de altura H. Uma área de base aí, tá? Delta S. E a N se vai de 1 para 2. Do lado 2, o campo vale D2, a função, né? Vetorial. E do lado 1, o campo vale D1, né? Representados aqui. Então, vamos calcular o fluxo, vai ter essa tampa, a tampa de baixo, né? E essa superfície lateral. No limite em que H vai para zero, ou seja, eu vou conectar os campos na interface.
e rho dV, né? Legal. Ok? Vamos olhar logo o primeiro membro, né? Bom, o primeiro membro vai ter o fluxo para fora, né, para cima, de D2 escalar N, essa área ΔS, né? Você vai dar limite. Projeção de D, né? Para cima. Mais D1 escalar menos N, ΔS, que dá menos D1 escalar N. Mais algo que acontece na superfície lateral, que não vai ter muita importância no caso. Ou seja, quando eu calcular o fluxo lateral, a área é proporcional a H, certo? Vai ter alguma coisa, porque você tem um pedaço no lado 1, um pedaço no lado 2, né? A combinação das duas coisas calcula isso aí, nessa superfície lateral, mas no fundo, isso dá uma função que é linear com H. Mas, chama de beta, né? Chama de alfa no outro caso, chama de beta, vezes H, beta é uma constante qualquer. Esse é o primeiro membro. O segundo membro vai dar o quê, né? Bom, a gente tem que tomar cuidado. Em alguns casos existem, por exemplo, isso aqui pode ser um condutor, por exemplo, né? A carga vai existir na superfície, né? Então, o que é importante observar na lei de Gauss é que isso aqui é a carga envolvida, né? É o limite da carga envolvida pelo cilindro. Tá? Se a carga estiver distribuída no volume, né? Quando o volume vai para zero, a carga total dá zero. Tá? Mas se houver a possibilidade da carga estiver numa superfície, então esse limite existe. Vai ser o quê? Bom, se existir essa carga de superfície, é que vai dar ρS, densidade superficial de carga, vezes ΔS. Esse é o limite já. É a carga envolvida. Já. Então ela vai estar só naquela interface entre os dois meios. Dois meios isolantes. Se eu pegar uma superfície de alumínio de espessura zero, praticamente, colocar nos dois, aplicar um potencial em relação a uma referência, eu carrego a lâmina de alumínio, que tem uma lâmina de superfície, uma superfície de carga. Certo? Uma lâmina de carga, aliás. Superfície de carga. Então, nós temos esse processo limite. Se você não tiver condutor envolvido, essa carga vai ser volumétrica, carga espacial, né? Então, a carga espacial, se você tiver volume zero, a carga dá zero. Tá? Então, esse é o limite do segundo membro. O limite do primeiro membro é o quê? Isso aqui vai embora. Né? Então, fica só esses dois termos que não dependem de H, então você cancela isso aqui. Você tem a condição de contorno por D, que diz que N escalar D2 menos D1. É por isso que é importante a questão do 1 e 2 aqui, né? N vai de 1 para 2, então é 2 menos 1, certo? Igual a densidade de carga superficial se existir. Se não existir, dá zero. Se existir, dá ρS. Segunda condição do contorno. Né? Então, vamos ver as implicações disso, né? Ou seja, isso aqui é D normal, D2 normal, menos D1 normal, na direção de N, né? É igual a S. Né? Essa é a equação. Isso é uma descontinuidade no valor da componente normal de D quando passa a superfície. Né? Fazendo um gráfico. Se fizesse um gráfico de D normal, né? Coordenada normal, você aqui chegou na interface. Dois meios. Então você vem com a função D1, né, meio 1, variando aqui. Bom, daí você vai ter um salto, né? Se a carga de superfície for a densidade negativa, então você vai para baixo. Né? D2 cai, né? D2 menos 2 é negativo. Então você dá um salto aqui, continua no lado 2, né?
Isso aqui é ρS negativo, né? Vou fazer em azul, outro caso, certo? Então, se tivesse aqui, você subiria para cá, no caso, ρS maior que zero. Tem esse incremento aqui é ρS, né? No caso, nesse caso, para ρS negativo, positivo, e essa queda é uma queda de menos ρS, né? Para ρS negativo, né? Esse tamanho aqui é menos ρS, certo? É claro aí, né? São funções diferentes, distintas, que a descontinuidade na componente normal de D. Certo? Então, E tagencial contínuo, D normal descontínuo se tiver carga de superfície. Se o S for zero, então esse aqui vai emendar, né? Essa queda não existe. Então você vai ter uma continuidade. Então, vamos só comentar um pouco mais, que a gente vai voltar agora no caso do capítulo 3. Alguns casos específicos, certo? Primeiro, interface entre dois isolantes. Certo? Não tem carga livre no problema, uma direção isolante. Tem carga ligada. Carga ligada não é carga livre, né? Então, ρS igual a zero. Né? Material 1 e 2, eu não estou nem dizendo se são lineares, homogêneos ou isotrópicos. Dizendo que isso aqui independe da natureza. Então, nesse caso, E tangencial 1 sempre vai ser igual, né, a E tangencial 2. D normal 1 igual a D normal 2. Tá? Então, eu posso extrair informações aqui. Tá? Se os meios forem LHI, vou botar aqui epsilon 1, epsilon 2. Certo? D igual a epsilon E, né? Então, eu teria E normal 1 vezes epsilon 1 igual a epsilon 2 E normal 2. Então, eu tenho alguma conexão, né? Ou seja, E normal é descontínuo, tá certo? Vocês estão vendo aqui, né? Por causa dos epsilon diferentes. Eles não são iguais, né? Então, há uma descontinuidade no E normal, certo? D tangencial também. Se eu colocar aqui, né? E tangencial vai ser D tangencial 1 sobre epsilon 1 igual a D tangencial 2 sobre epsilon 2. Então, tem essas condições aí. Então, D tangencial é descontínuo. D normal é contínuo, D tangencial é descontínuo. Vice-versa, né? E tangencial contínuo, E normal descontínuo. Ele pode calcular usando os epsilon, no caso dele. Certo? Segundo caso importante é a interface entre um condutor vamos falar meio dielétrico, certo? Meio dielétrico, meio que a permissividade seja epsilon. Vou chamar de dielétrico todo meio que seja LHI em geral, certo? Vou chamar de dielétrico. Você tem aqui um condutor. Dielétrico. Nós sabemos que no condutor os campos são nulos. Certo? Então, E1 igual a zero, D1 igual a zero. E2, vamos chamar de E, que é, ou seja, o campo só existe lá de fora do condutor. D2 igual a D. Aplicando condição de contorno, o que a gente tem? E tangencial 1 igual a E tangencial 2, certo? Mas E tangencial 1 dá zero. Então, E, que é o campo no exterior, tangencial igual a zero, certo? O campo não tem componente tangencial se tivesse ficar acelerando carga na superfície. O que mais? D normal do lado 2 menos D normal do lado 1 igual a densidade de carga superficial que existe agora, certo? Que é um condutor, né? Ele pode estar carregado. Então, a densidade é OS. Então, D normal é igual a OS. D normal é a medida da densidade superficial de carga local, naquele ponto.
Média normal, você está medindo a densidade de carga na superfície. E normal é quem? Usando, né, a conexão D igual a εE, ou S sobre epsilon. Tá? Então, condutor de elétrico, você já sabe quem são os campos, os campos, dado ρS, você sabe quem são os campos. D e E. Tá? Ok? De que forma isso tem a ver com o que a gente está discutindo aqui no capítulo 3, né? Eu preciso conectar essas funções na interface em 2 meios, então, numa situação mais simples, meios LHI, né? Epsilon, epsilon 2. Né? Aqui também, tá? Ora, interface em 2 meios, que é o que a gente está mostrando ali. Essa aqui é a superfície σc da figura. Da superfície σc, tanto faz qualquer uma das duas. Uma condição do contorno é que o campo tangencial é contínuo, certo? Eu posso dessa condição, o campo tangencial é a derivada, né? É menos que a linha de φ. É tangencial é menos dφ em relação à coordenada tangencial. Certo? Quer dizer o quê, né? A derivada tangencial é contínua, certo? Isso é satisfeito se o potencial for contínuo na interface. Se o potencial nesse ponto for igual ao potencial calculado pelo outro lado, no mesmo ponto, e o potencial nesse ponto for igual ao potencial calculado no outro lado, no mesmo ponto, então isso aqui, as derivadas são iguais. Então, essa condição pode ser satisfeita se o potencial for contínuo. Certo? Né? Então, vamos ver de outra forma. Se isso aqui é satisfeito, isso aqui está satisfeito. Certo? Porque a derivada tangencial vai ser contínua. O potencial, é claro que ele é contínuo, porque o potencial só pode ter um valor em cada ponto de espaço. Ele não pode ter mais de um valor. Ele já falou isso anteriormente. O potencial tem uma equação integral, né? É uma integral de volume. Certo? Então, ele tem que ser contínuo. Só tem um valor a integral. Não tem mais nenhum. Então, o potencial é, de fato, a função contínua, já independentemente de contínuo e contorno. Ele já sabia disso. Tá? E, de fato, né, satisfaz esse contínuo e contorno. Então, uma condição de contorno para esse problema aqui, que a gente está falando agora em termos da função potencial, é equivalentemente a condição de campo tangencial contínuo é o quê? Potencial é contínuo na interface. Certo? A primeira condição de contorno em problemas de valor de fronteira governados pela equação de Poisson, qualquer que seja a interface entre os meios, né? Mesmo que os meios não fossem LHI, mas o potencial é contínuo, certo? Potencial contínuo. Só que essa equação é uma equação de segunda ordem. Outra coisa, não adianta usar só isso aqui. Eu preciso conhecer mais para poder usar o teorema da unicidade, né? Tem duas funções envolvidas. Sabe? Isso resolveria para uma função, mas precisa resolver para outra também. Então, precisa de uma segunda condição. Eu preciso da segunda condição exatamente por essa função ser de segunda ordem. Né? Segunda condição é aquela condição para o D normal. Sabe? Tá, aqui em algum lugar, que é essa aqui. Essa é a condição geral. Se tem dois meios isolantes envolvidos, esse RS é zero, que é o caso da figura aqui. Se você tem dois meios isolantes distintos, né, D normal é contínuo. Tá? Então vamos lá. Então a segunda condição aqui, D normal 1 igual a D normal 2. Então, meio 1, meio 2. A normal vai de 1 para 2.
Epsilon 1, Epsilon 2, que é exatamente essa situação aqui, né? Essa superfície ou essa aqui. Né? N está sempre de 1 para 2, né? De 1 para 2. Então, o que quer dizer isso? Quem é D normal 1, meio é LHI. Então, é Epsilon 1 é normal 1, igual a Epsilon 2 é normal 2. O que é normal em relação ao potencial? Ora, é menos gradiente de φ. O bem normal é menos a derivada em relação à coordenada normal. Dφ1 dln igual a menos epsilon 2 dφ2 dln. Ou seja, cancela os sinais, né? Você tem aí a condição de contorno na superfície sigma, certo? Esse aqui na superfície sigma, né? Você calcula a derivada onde e faz especificamente na superfície sigma. Certo? Então essa é a segunda condição de contorno. Ou seja, para resolver os problemas, qualquer que sejam eles, misto, de Neumann, né? Ou de Dirichlet, em várias regiões dielétricas desse tipo aqui, você resolve a solução geral em 1, solução geral em 2, solução geral tem constantes que você precisa determinar, você levanta essas constantes como? Primeira, condição de contorno aqui, condição de fronteira, conhecida, tem que fornecer informação. Condição de fronteira nessa superfície e amarra as funções com aquelas duas condições de contorno. O potencial é contínuo e o produto epsilon derivado normal do potencial é contínuo. Então essas são as condições de contorno. Né? Em sigma, C, superfície de contato, φ contínuo, né? Meios isolantes, certo, pessoal? Isso é um caso específico, né? Epsilon dφ dln é contínuo. A grandeza que é contínua é epsilon dφ dln, ou seja, isso aqui é a mesma coisa que quem? D normal. D normal é contínuo, certo? Ou em termos da função potencial, que é a nossa função que a gente está trabalhando agora. Epsilon derivada normal é contínuo. Tá? Ok? Então é assim que a gente resolve. Então, qualquer que seja agora o número de regiões distintas, você resolve parcialmente em cada região. Ok? Bem, vamos... Vamos dar uma olhada agora nos problemas que seriam governados pela equação de Laplace. Né? Em muitas situações, a carga não é uma carga espacial. Ela está em superfície, pode ter até fio de carga, por exemplo. Né? Então, como é que a gente lida com essa situação? Por exemplo, vou fazer alguns exemplos aqui mais genéricos, depois a gente vai particularizar. Certo? Algumas situações em que a equação que vai governar é a equação homogênea. Certo? Por exemplo, né? Se eu tiver um fio carregado, certo? Imerso no meio da densidade epsilon, suponho que a densidade de carga seja lambda. Então, como é que a gente lida com situações desse tipo? A densidade, na verdade, a densidade de carga, se você for falar em densidade de carga, ela é zero em todo espaço e é infinita aqui em cima da carga, né? Que é unidimensional o problema. Se você dividir pelo volume é zero, né? E que tem carga, então é infinito. Por isso que a gente define o conceito de densidade linear de carga, né? Para evitar essa situação. Mas aqui, em todo espaço, nesse problema aqui, a densidade de carga é zero. Tá? Então, você usaria que equação? Bom, nesse caso, a equação que a gente vai lidar é uma equação homogênea, ou seja, a equação de Laplace. Tá? Daí você resolve a equação, é claro que depende dessa geometria do φ, se for finito, é complicado de resolver, né?
você resolve a equação geral. A região é aberta, né? Tem que admitir um comportamento potencial longe, né? O potencial é zero, ou assume um valor qualquer. Mas a pergunta é a seguinte: como é que eu conecto a solução geral que eu tenho? Eu suponho que eu obtenho a solução para essa equação, certo? Como é que eu conecto com essa densidade de carga? Né? Certo? Então, eu tenho que usar as informações que eu tenho, né? Eu tenho, por exemplo, quem conecta campo com carga, né? É a lei de Gauss. Então, eu pego aqui uma superfície gaussiana, né? Envolvo aqui um pedaço dessa carga, digamos que a altura é h, e aplico a lei de Gauss. Certo? Então, nesse contexto de aplicar a lei de Gauss, eu vou, de alguma forma, conectar a minha função geral com a carga lá. Certo? Então, é assim que a gente resolveria, no caso, essa situação. Resolve essa equação, a solução geral, e conecta com a carga, utilizando aí, né, fluxo elétrico. É igual a carga envolvida, no caso, certo? Chamar isso aqui de Z, né, talvez, certo? Coordenada Z. Então, integral de lambda de Z dz, eu não sei quem é essa função, então vou deixar assim, lambda de Z dz, né? Carga envolvida pelo cilindro lá. Certo? Então, isso aqui é conectado de que forma? Isso aqui é epsilon que por sua vez é quem? Menos epsilon gradiente de φ. Então, eu pego a solução geral, calculo essas operações, integro a superfície e conecto de alguma forma a densidade de carga, certo? Okay? Essa seria a forma de fazer essa conexão. Da mesma forma, né, a gente tem aí o caso de superfície, né? Um outro exemplo. Em que você tem uma superfície condutora qualquer, certo? Aliás, superfície sigma, né? Então, geralmente, né, essa superfície está envolta no meio de elétrico. Por exemplo, suponha que nessa primeira situação você tem a superfície carregada em relação à referência potencial zero no infinito. Então, isso aqui está no potencial V. Né? Então, ou seja, a carga existe na região, mas ela está na superfície. A densidade superficial de carga é ROS. Certo? Você não sabe quem é ROS, você sabe quem é potencial V. Você vê com uma bateria com 10 volts. Então, você está uma superfície com 10 volts. Né? A sua referência está bem longe do infinito. Certo? Então, você quer saber o potencial aqui. Qual é a equação que governa o potencial? Laplaciano de φ igual a, em todo espaço, igual a zero. Porque a carga espacial é zero. Certo? Como é que eu conecto isso com a carga aqui? Né? Bom, o que eu sei é que se essa superfície é sigma, φ de sigma é constante. Certo? Para ver que essa condição é suficiente para resolver o problema. É Dirichlet. Tá? Vê aqui e digamos que φ na superfície muito longe, superfície de tamanho infinito, né? Igual a zero. Você tem a solução potencial aí dentro. Determinou o potencial em todo espaço, calcula o campo elétrico, certo? Menos gradinho de φ. Calcula D. E chega na densidade de carga como? OS igual a quem? D normal. Calcula OS. Então, vem disso aqui, né? Resolve isso. Né? Chega no campo elétrico, vai para D, chega lá numa informação importante. Né? E com OS eu sei, bom, qual é a carga que está nesse condutor? Né? Integra a superfície do condutor. Tá? Então, dessa função, você chegou numa questão importante, da carga que você carregou com o condutor fluido. Então, esses são exemplos típicos de aplicação da equação de Laplace. Né? Ou seja, a carga espacial não existe. Fio na superfície, certo? De carga. A carga está em regiões cuja dimensão é menor que 3, né?
ou superfície ou linha de carga, né? Certo? Muito bem. Então vamos começar a resolver agora casos específicos, né? Da equação de Laplace. Então, a partir de agora, aplicações de solução da equação de Laplace. E a gente vai motivar isso com o conceito de capacitância. Uma forma de você armazenar energia, né, é você pegar dois condutores e carregá-los. Você vai ter energia elétrica armazenada. Né? Pega dois condutores submersos no dielétrico, certo? Esse aqui é um condutor. Esse aqui é outro. Né? Então você tem, se você vier, né, a transferir carga de um para o outro, então você tira a carga desse. Inicialmente estão neutros. Você vem com a bateria, V volts, aplica nesse sistema, tira a carga desse condutor e coloca no outro, certo? Então você tira a bateria e você tem um sistema carregado, tem energia elétrica armazenada. Certo? Você pode depois dispor dessa energia para alguma coisa, né? Você pode soltar essa energia para alguma coisa. Então essa estrutura, né, mais simples, né, é o que a gente chama de um capacitor. Certo? Capacitor, né, capacidade, né, capacidade de energia, tem a ver com essa terminologia, tem a ver com isso. Então, um capacitor, na realidade, para você determinar suas características elétricas, você resolve um problema de valor de fronteira, né? Tem condutores submetidos a potenciais, né? Aqui na região entre os capacitores não há carga espacial, né? Então, o potencial obedece à equação de Laplace. Tá? Então, em princípio, se eu determinar o potencial nessa geometria, eu determino todas as características desse capacitor. Por exemplo, né, eu posso chegar na carga, né, de um condutor. Qual foi a carga que eu transferi para uma dada diferença de potencial. Certo? Essa informação, dada a diferença de potencial V, qual foi a carga que eu transferi, essa relação entre quantidades é o que a gente chama de a capacitância da estrutura. Medida em que unidades, né? O sistema SI é medida em unidades de coulombs por volts. Isso define a unidade de capacitância, que é o farad. Ora, se estamos falando de sistemas L, H, I, essa quantidade vai ser proporcional a essa. Você duplica a carga, se você duplicar o potencial, você duplica a carga, e assim por diante. Tá? De onde vem isso? Vem da relação. Porque, observe, no fundo, a equação é a equação, né? É assim a equação, certo? Só que o ρ é zero no volume e é uma densidade de carga superficial na superfície. Mas observe que essa conexão é linear. Se eu duplicar a carga, duplico o potencial. No sistema linear, certo? Linear por quê? Aqui tem um epsilon, né? Então, essa equação já diz que a relação entre as duas coisas é linear. Carga e potencial é uma relação linear. Então, duplicar a carga, duplica o potencial. Ou seja, isso aqui não depende desses parâmetros, certo? Se eu for num laboratório e quiser medir uma capacitância de uma estrutura, eu aplico 1 volt, meço a carga, faço a razão. Aplico 10 volts, eu tenho a carga 10 vezes maior. Então, não depende da bateria que eu usar. Certo? É um sistema linear. Então, isso só vai depender de quem? A capacitância. É uma função de quem? Do material que preenche a região, do material de preenchimento, certo? De que mais? Geometria. Mais nada. Então, depende só dessas duas coisas. Quais são as dimensões dos condutores, qual é a separação entre eles, qual é a permissividade elétrica, né? O meio de preenchimento. E a razão de se preencher um capacitor com dielétrico é aumentar a sua capacidade de armazenamento, ou seja, aumentar a sua capacitância. Né? Observe que alta capacidade de transferência de carga quer dizer alta capacitância. Né?
que é para o mesmo V, você tem uma capacitância alta, porque isso aqui você foi grande, né? Foi alto. Certo? Então, a gente vai ver que o epsilon tem esse papel. Se você preencher com epsilon, você aumenta o fator de epsilon vezes maior em relação a sem preenchimento. Em relação à permissividade do vácuo, no caso. Certo? Então, o epsilon faz isso. Né? Então, você tem capacitores de placas paralelas, vocês veem aí, né? Você tem um condutorzinho, certo? Um dielétrico aqui, e outro condutor, né? Pastilhazinha, certo? Vocês veem isso aí, né? E, geralmente são blindados, certo? Mas esse aqui é um dielétrico. E aqui você tem condutor, terminal, né? Vocês veem nos circuitos elétricos aí. A função deles, né? Em algumas situações, você carregar, certo? Por exemplo, a gente está desenvolvendo equipamento em cima, aqui a gente precisa carregar muita carga para descarregar num tempo muito rápido, né? Então, a gente precisa de capacitores grandes, de alta capacidade de armazenamento. Você tem aí, você gera corrente altíssima com esse procedimento. Em outras situações, você quer simplesmente fazer filtros. Essas estruturas, quando você trabalha com campo variando no tempo, certo? Uma oscilação rápida, ela tende a diminuir a rapidez da oscilação. Certo? Ela pode funcionar como filtro, né? Você quer eliminar componentes frequenciados altos no sinal, você bota capacitores. Uma determinada configuração em resistores no circuito. Então você reduz, você dá uma filtrada aí, digamos, né? Filtra as excursões do sinal. Certo? Então, capacitores são usados para essas coisas aí. Então, o que é importante para dar geometria é quem é a capacitância, né? Então, vamos fazer um exemplo aqui simples e mostrar que essas coisas, a solução desse problema que é a determinação de capacitância, pode ser feita ou formulada através de um problema de valor de fronteira, certo? Só vai dar para fazer esse exemplo mesmo, eu acho, né? Capacitor de placas paralelas. Na realidade, calcular exatamente a capacitância disso de forma analítica é muito difícil. Isso aqui é um problema super complicado de calcular. Tá? Eu sei o potencial aqui, sei aqui, certo? Se isso aqui estiver aberto, aí o campo, suponho que você aplicar V e zero, por exemplo, né? Isso aqui faz isso, o campo, né? Vai sair, certo? De alguma forma, do dielétrico. Quanto maior a permissividade dielétrica, esse campo é mais puxado para dentro. Isso é uma propriedade que pode ser demonstrada, certo? Mas tem um vazamento. Então, isso é um problema complicado, certo? Tem uma parte externa para... Ou seja, a região de interesse é isso e o meio externo, todinho. Incluindo o que estiver por perto, certo? Então, se eu aproximar esse capacitor rigorosamente de uma superfície condutora aqui perto, eu vou influenciar a distribuição de campo. Né? Porque o campo vai começar a terminar aqui, tá certo? Se puxado para cá, né? Então, eu modifico a distribuição de campo. Sabe? Então, é complicado, né? Então, a gente vai fazer isso, num caso, ele vai idealizar. Ele vai admitir que você tenha dois planos condutores infinitos. Ou seja, eu quero fazer, por exemplo, um capacitor cuja separação, certo? É assim, uma placa de área alta, certo? Separação pequenininha. E outra placa, né? Certo? Isso aqui é o meio de preenchimento. Então, em que isso aqui, vou chamar isso aqui de A, né? D, muito menor que A. Então, nesse regime, ele vai ter uma expressão aproximada para a capacitância dessa estrutura. Certo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa placa, fazer ela tamanho infinito, né? E deixar uma espessura D. Ou seja, é nesse regime que a gente vai calcular. E nesse caso, você comprou uma área A dessa estrutura, qual é a capacitância? Para você ter uma ideia. Sabe? Então, vamos lá. De placas paralelas. Então, suponho que você tem aí um capacitor que tem essa estrutura aqui, vou pegar só um pedacinho dele, isso aqui é uma superfície, certo? Esses aqui são condutores, né?
Isso aqui é infinitamente extenso, para sair no quadro ou na direção horizontal. Vou colocar o sistema de coordenadas aqui, começando nessa superfície do condutor. Eu só estou mostrando para vocês que esse condutor tem uma espessura finita, sabe? Vou chamar isso aqui de Z. Então, essa extensão é infinita, e aqui a coordenada, essa coordenada aqui, é Z igual a D. E essa é a coordenada Z igual a 0. Quero determinar, para a dada diferença potencial, qual é a carga transferida. Só que a superfície é infinita, a carga transferida é infinita. Certo? Né? Então, eu preciso saber só a carga de superfície, a densidade superficial de carga. E numa área finita, qual é a carga nessa área finita. Tá? Então, admitamos que, como a capacitância não depende da diferença potencial, você pode aplicar o potencial do jeito que você quiser. Por exemplo, posso botar V menos V. Posso botar 0 e V. Tá? Posso botar V e 0. Posso aplicar qualquer situação, porque sempre o resultado independe de como aplicar. Né? Então, vamos fazer o caso mais fácil de fazer, que é, suponha que essa placa se submetida ao potencial V e essa esteja aterrada. Certo? Então, o que nós temos aqui? O potencial aqui dentro satisfaz aqui a equação. Laplace. Qual é a condição de contorno? Potencial aqui vale φ de Z igual a D, vale V. φ de Z igual a 0, vale 0. E esse é um problema de simetria de translação. O potencial não varia com x ou y, certo? Do infinito, né? Então, por simetria, a gente vai saber que o potencial não varia. Certo? Ou seja, o que quer dizer isso, né? dφ dx igual a 0, o potencial não varia com x. Né? dφ dy igual a 0. Quer dizer o quê? Se eu formulasse isso como problema de valor de fronteira fechado e confinasse minha região, né? Fechasse uma caixa, essa coisa infinita, sujeita a essas imposições, eu teria potencial dado aqui, né? Aqui eu não sei potencial, mas eu sei que a derivada é 0 em relação a x, em relação a y, por exemplo, né? Se isso aqui é a coordenada y, né? Se eu falar que dφ dy igual a 0 nessa superfície, estou dando uma informação sobre a derivada normal do potencial. Tá? Se eu venho para a superfície da frente e digo que a derivada em relação a x dá 0, eu estou dando informação sobre a derivada normal. Mas é mais do que isso, né? A derivada normal e a outra derivada também. Mas isso é um problema em que você conhece nas superfícies fechadas, o potencial e nas outras superfícies a derivada do potencial. Já tem relação a duas coordenadas. Uma delas é a normal. Certo? Então, isso é um problema misto. O potencial é dado, certo? Na superfície, e a derivada, pelo menos, em relação à coordenada normal, é conhecida, 0. Certo? Você tem aí um problema misto, no fundo, né? Formulado PVF misto. Muito bem. Quem é, então, a equação? É Laplace de φ igual a 0. Em cartesiana, isso aqui é d2φ dx2 mais d2φ dy2 mais d2φ dz2 igual a 0. Né? Como a derivada em relação a x dá 0, em relação a y nem, se temos sin, então fica uma equação simples, derivada total agora, né? Isso aqui vira um D. Né?
Então, a equação na parte 2 é essa equação simples. Solução geral da equação cuja derivada segunda é igual a zero, é a função linear, certo? Tá? Linear tem derivada segunda igual a zero. Né? As quadráticas tem derivada segunda não nula. Né? Então, solução geral. Algo desse tipo. Então, aí aparecem aquelas constantes que eu falei, né? Constantes arbitrárias. Você precisa aplicar a condição de contorno. Você vai, φ de zero igual a zero, φ de D igual a V. Daí você vai, Z igual a zero, isso aqui sai, B igual a zero. Z igual a D, AD igual a V, com B igual a zero, você tem A igual a V sobre D. Então, aí está a solução única do problema misto, certo? Solução linear, né? O potencial satisfaz, dado por essa condição, ou seja, as equipotenciais são superfícies paralelas aos condutores, né? Potenciais aí, certo? Você vai aumentando, né? Da superfície aterrada até a alta superfície, você tem aí as equipotenciais e, obviamente, o campo elétrico é ortogonal a essa superfície. Né? O campo elétrico a gente vai ver agora, vai calcular agora, mas ele vai do potencial decrescente, né? Potencial. Vai da placa positiva, né? Que deve ser a de cima, né? V é positivo, certo? Então, daqui de cima tem carga positiva na superfície interna e carga negativa na interna. Potencial aterrado, mas tem carga negativa aqui, certo? A gente vai ver agora. Né? E por aí vai, certo? Bom, então vamos calcular agora a carga, porque precisa calcular a capacitância a partir da carga. Então a gente faz aquela sequência de cálculo, né? Tem o campo elétrico. Nesse caso, o φ só depende de Z, vai dar menos AZ dφ dz. Derivado em relação a Z, o coeficiente está aqui. Para baixo, né? No sentido de cima para baixo, como a gente falou agora há pouco, certo? Daí vai calcular quem, né? O D, epsilon é, né? Menos epsilon V sobre D a Z. E, finalmente, a densidade de carga superficial. Certo? Ok, beleza. A carga superficial chama de N isso aqui. A gente falou agora há pouco. Num condutor, a densidade de carga superficial é igual à componente normal de D. Estão lembrados, né? Então, D normal, ou seja, a projeção para fora do condutor, é a carga de superfície. Então, ρS é menos DZ. Certo? Então, aqui em cima tem a carga de superfície, OS+, que é menos DZ. E aqui embaixo vai ter a carga de superfície para fora, né? A componente normal para fora do condutor. OS- é igual a DZ. Então, na parte de cima, você tem menos DZ, e na parte de baixo tem mais DZ. Se fosse a função das coordenadas, em Z igual a D, em Z igual a zero. Tá? Você tem a densidade com a carga de superfície no condutor de cima vale menos DZ, epsilon V sobre D. Na superfície inferior, menos epsilon V sobre D. Então, eu calculei aí, efetivamente, a carga é infinita, porque a área é infinita, mas a densidade superficial de carga é infinita.
Se eu tivesse, então eu faço o quê? Se for uma área S, né, vamos admitir que a solução seja essa, pego o capacitor finito, cuja área seja S, né, e a separação seja D. Valendo essa aproximação de D muito menor que a dimensão linear. Então, a carga transferida daqui para cá é quanto? Mais ou menos, né? O S vezes S. Vai dar epsilon S sobre D vezes V, daí a razão vai me dar a capacitância. Né? A capacitância da estrutura vai dar a famosa expressão que vocês conhecem, epsilon, área do capacitor sobre a separação. E aí mostra o efeito do epsilon, né? Você fazer capacitor de alta capacidade, alta capacitância, pequenas dimensões. Basta preencher com um epsilon grande, que a capacitância aumenta com epsilon, certo? Basta você fazer o capacitor com uma área grande, né, com pequena separação. Então, você teria capacitor de alta capacidade, certo? Então aí mostra, né? A obtenção dessa informação resolvendo-se um PVF, né? De distiller, no caso misto, né? Nesse caso aí, certo? Bom, vamos parar aqui. Vou passar a ata para vocês aí, certo? Ok.